Tô com mais calma para poder gravar um vídeo e vamos dar continuidade à nossa série desse livro aqui. Agora que eu tô em Catanduva, eu consigo mostrar que eu não tava com ele antes. Que é aquele livro laranja que o professor tava ajudando com a gente, Secretos de l'ajedrez posicional. E também tem. Vai ser difícil de pegar porque tá empilhado aqui um monte de livro. Que é do Smyslov. Provavelmente essas duas primeiras partidas, né? Essa daqui também é do Smyslov. Provavelmente elas estão naquele livro também. Mas aí eu teria que procurar para achar as partidas e os comentários que estão naquele livro. Então eu tô seguindo só o que ele foi falando nesse livro aqui. Bem, o Smyslov tá de brancas? Tá de brancas e o Denker tá de pretas. O Smyslov abriu novamente com o favorito de Bob Fischer, com E4, e o Denker respondeu com a siciliana. Na aula passada a gente viu uma siciliana aberta com o cavalo aqui em F3, mas nessa partida o Smyslov decidiu abrir com cavalo C3, que é a conhecida siciliana fechada. A siciliana fechada tem várias formas de jogar ela. Dá para você fazer o esqueminha que o Silvio costumava ensinar pra gente, que é um pouco mais posicional, que é você jogar G3, fianquetar o bispo, jogar esse cavalo aqui, consolidar essa estrutura de peões, colocar o bispo aqui, a dama aqui, rocar, e aí você começa um ataque na ala do rei com F4, G4 e assim vai avançando os peões, depois de ter trocado esse bispo de casas pretas com o bispo de casas pretas. Fica um pouco confuso de explicar, né? Mas o setup ideal, deixa eu só fazer vários lances de pretas que não fazem nenhum sentido, para vocês verem como seria o setup ideal aqui das brancas. Esse daqui seria o setup ideal para as brancas. Aqui todas as peças estão nas casas perfeitas, as casas ideais. Você começaria fazendo F4, pode ajudar aqui, depender com H3 ou H4 direto, porque já faz G4, G5 e vai fazendo uma avalanche de peões, porque provavelmente ele também vai rocar pequeno. E a ideia das pretas nessa siciliana é jogar torre B8, a ideia mais comum, e fazer um ataque na ala das damas. Mas deixa eu voltar aqui para a partida. Ele jogou cavalo C6, uma boa casa para o cavalo. A gente vai desenvolver então como se fosse siciliana fechada. Lembrando que tem também a Grand Prix, que é você jogar F4 agora e já jogar cavalo F3 na próxima. Tem também como você jogar com cavalo F3 sem antes fazer o F4, um pouco diferente, eu nunca joguei, eu joguei mais a Grand Prix e a siciliana fechada com G3. Esses estruturas, essas aberturas eu joguei nos torneios. G3 então, ele também vai fianquetar o bispo. Uma ideia das pretas é justamente essa. Fianqueta de fianqueta. Faço D3. Aqui você pode começar de várias formas, mas ele decidiu começar com D3. E aqui existem várias formas de você desenvolver esse cavalo aqui. Várias não, né? Duas. Por aqui, que na minha opinião não é melhor do que você fazer da forma com a qual o Denker vai fazer, que é jogar peão para E6 e desenvolver esse cavalo por aqui. Porque quando a gente for fazer a expansão aqui na ala do rei, ele eventualmente pode jogar um F5 para barrar isso. Se o cavalo estiver na frente, ele não barra. Tanto é que quando eu jogo de pretas contra esse cena fechada, eu desenvolvo o cavalo por aqui, porque eu vou conseguir, quando ele jogar G4, quando jogar F4, impedir o F5 dele jogando eu mesmo primeiro o F5. Parece que vai ficar um caos, mas não fica. Aí eu jogo com D6, o cavalo aqui, e vou segurando a posição e fazendo o ataque na ala das damas. E ele jogou E6, a gente desenvolve o bispo para E3. Uma coisa interessante é que se ele tivesse desenvolvido primeiro aqui o cavalo por F6, a gente não joga o bispo para E3. Você joga primeiro H3, por quê? Se jogar bispo E3, é claro, é que ele tem cavalo G4. Você pode voltar, mas é, o ideal seria que ele não tivesse essa jogada. Lembrando que na verdade está caindo peão aqui, mas se ele já tivesse defendido esse peão, você, antes de jogar bispo E3, você sempre joga H3. Só que ele não fez dessa forma, né? Ele jogou E6, bispo E3,
E aqui foi uma imprecisão. Por que uma imprecisão? Porque ele poderia desenvolver um pouco mais as peças deles antes de começar a jogar já o cavalo no centro, o cavalo em D4. Futuramente é um plano das pretas jogar o cavalo em D4, mas agora melhor mesmo seria jogar D6, desenvolver o cavalo, rocar, desenvolver o bispo dele, jogar a torre para B8, depois veio de jogar o cavalo no D4, mas ele jogou agora. A gente volta o cavalo, olha que interessante. Por que que ele não jogou esse cavalo para cá? Porque a gente tem uma forma de obrigar que ele tire o cavalo da casa de D4. Se a gente jogar o cavalo aqui, esse cavalo, o cavalo de G em E2, não tem como a gente obrigar ele a tirar esse cavalo. Mas se a gente jogar o cavalo de C em E2, a gente tem como fazer posteriormente C3 e expulsar esse cavalo aqui do centro. Ah, mas não tá caindo um peão, porque ele pode tomar aqui, depois que a gente retoma de cavalo, tá caindo um peão aqui. Tá caindo esse peão, mas a gente tem muita compensação, porque depois de torre B1, ele volta o bispo. Lembrando que tem aqui também dama cheque, mas isso é só cobrir de bispo aqui, tá tranquilo. Mas ele teria que voltar o bispo lá para casa de G7. E olha a nossa posição. Tem um peão caindo aqui, que a gente já pode tomar. Inclusive, acho que esse daqui é o lance que a máquina recomenda. Isso, exatamente. E a gente já tá com 0.6 de vantagem. Por quê? A torre tá batendo nesse ponto, ou seja, vai ser muito difícil dele desenvolver esse bispo, porque esse bispo defende esse peão, então ele teria que fazer um lance para defender esse peão, para depois desenvolver o bispo. Todas as peças deles aqui, com exceção desse bispo aqui, não estão desenvolvidos, enquanto a gente já tem essa peça jogando, essa peça jogando, essa peça jogando. Tem 3 peças contra uma peça dele. Então, por mais que a gente tenha um peão a menos, a gente tem uma vantagem dinâmica, a gente tem mais peças jogando. Mas não foi o que isso aconteceu na partida. O Denker não trocou esse cavalo. Ele jogou D6 agora. Só que agora a gente tem a oportunidade de expulsar esse cavalo jogando C3. A gente joga C3, ele volta. Então assim, lembra de uma coisa, que todas as trocas no xadrez, por mais que pareçam iguais, se tiver uma troca para você que pareça igual, nunca vai ser igual. Sempre a troca vai ser mais igual para um lado, né? Parafraseando Revolução dos Bichos, sempre uma troca vai favorecer um dos lados, ou as pretas ou as brancas. Nesse caso, se você trocasse o cavalo aqui, eu poderia simplesmente tomar o meu cavalo e você me ajudou a desenvolver uma peça. Então você gastou 2 tempos com o cavalo, 3 para tomar aqui e eu só fiz um lance para conseguir colocar esse cavalo nessa casa. E olha essa posição, a gente já tem 3 peças jogando e ele também uma peça jogando só. E a gente vai jogar D4 no próximo lance e a gente vai consolidar o nosso centro, vai ficar com o centro muito forte. Então não seria uma troca justa para as pretas, por isso que ele voltou o cavalo. E agora a gente joga D4. Veja, a gente tá mais desenvolvido que ele, a gente poderia rocar, mas agora que ele tá muito pouco desenvolvido, a gente não pode tomar decisões passivas, a gente tem que tomar umas decisões mais agressivas. E o que seria decisões mais agressivas? Ameaçar peões, ameaçar peças ou fazer contato de peões, criar contato de peões, como por exemplo aqui no centro, em que ele vai tomar, toma de peão, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo toma D4 e bispo toma D4. Se ele tomar aqui de bispo, a gente vai tomar de... Dá para tomar de peão, perdão, lance errado. A gente toma aqui de peão e o nosso centro fica muito forte. A gente vai desenvolver o cavalo, pode ser por aqui ou pode ser por aqui, vai rocar e o nosso centro está muito mais forte. A gente já tem uma coluna aqui para colocar a nossa torre também. Por isso que ele jogou E5, mas esse lance aqui não foi bom. Lembra da partida passada que ficou um peão atrasado e uma casa fraca? É isso que a gente vai explorar nessa partida também. Esse lance não foi bom. Seria melhor ele ter só desenvolvido o cavalo dele, ele já não tem nenhuma peça desenvolvida. Ele vai querer ficar mexendo peão, criar fraqueza? Não, desenvolve o cavalo, ia ser muito melhor, porque já prepara o roque, protege o rei. Então seria muito melhor ele desenvolver esse cavalo. Não foi isso que aconteceu na partida. Ele jogou E5, que é uma imprecisão. A gente simplesmente volta o bispo e nós temos uma casa muito boa para a gente explorar com um cavalo, ou com uma torre, ou com qualquer outra peça, porque não está sendo defendida por mais nenhum peão dos lados.
Ele finalmente desenvolve o cavalo. Não sei muito bem por que ele desenvolveu o cavalo por aqui. Seria melhor ele ter desenvolvido por aqui. Veja que nessa posição o meu peão corta todas as casas de pulo do cavalo dele. Talvez ele esteja pensando em jogar aqui. Mas aí também ia ficar sem pulos para cá, porque o peão de C3 vai controlar os pulos do cavalo. Se ele jogasse pelo menos aqui, ou se ele jogasse aqui em F6, pelo menos ele colocava uma mínima pressão no meu peão central. Deixa eu ver o que a máquina recomenda aqui. Ter jogado cavalo F6 nesse caso. Mas ele decidiu jogar cavalo em E7. A gente desenvolve o nosso cavalo. Poderia desenvolver por aqui, mas a gente quer fazer uma manobra bem interessante. Tenta pensar em que manobra de cavalo a gente vai querer fazer. Com o cavalo vindo para E2. A gente quer fazer a manobra cavalo para C3 e depois cavalo para D5. Ah, mas tem um peão aqui. Futuramente a gente vai avançar esse peão para poder colocar o cavalo nessa casa. Seguindo a partida de rocou, a gente roca também. Desenvolveu o bispo. Desenvolvemos a dama, ameaçando também essa troca. É bem comum para as brancas na siciliana fechada ameaçar fazer essa troca. Bispo, H6. E ele desenvolveu a dama para C7. Qual seria o lance para as brancas aqui nessa posição? Vocês conseguem pensar num lance interessante? É um lance um pouco fora da caixinha. E tenta não ver também as anotações aqui do lado. Tenta descobrir o lance por conta própria. Nossa, essa mudança de clima de Catandu tá deixando tudo fudido, todo mundo fudido. Meu Deus do céu. Ó, um lance poderia ser, pensando em lances comuns aqui, poderia ser continuar com o nosso plano, fazendo B3, C4. Eu não acho que seja ruim essa ideia. Se bem que libera uma casa de pulo aqui pro nosso cavalo, porque se a gente avançar o peão de C3, libera essa casa pro cavalo dele. Em contrapartida, a gente vai ter uma casa para o nosso cavalo. Outro lance, tentando pensar aqui. Não sei, acho que não seria muito interessante fazer essa ruptura em F4 aqui. Vai expor muito o nosso rei, tá bem estabilizado aqui. Acho que a gente vai ter que jogar um pouco mais pela ala das damas mesmo. Na partida, o Smyslov jogou surpreendente torre de F C1. Por que não jogou torre de A C1? Então, tinha um jogador de xadrez, não vou lembrar quem, mas eu acho que era o Kramnik, não, era algum russo, que falava: se você está pensando em fazer um lance de torre, faça o lance com a outra torre. Porque parece mais comum fazer lance com essa torre, uma vez que essa torre aqui está meio que protegendo o nosso rei. Mas essa torre pode ser muito útil se a gente quiser fazer expansões aqui na ala da dama. Por isso que ele jogou a torre de F para C1. Com a ideia de fazer C4 para poder colocar o nosso cavalo aqui nessa casa. Ele fez F5, tentando criar contra-jogo, porque está muito estável para as brancas. Ele criou pontos de contato para tentar criar contra-jogo. Jogou F5. Bem, não está ameaçando fazer F4, porque aqui a gente toma, retoma. E não está caindo nenhuma peça nossa. Ah, mas não fica ruim a gente dar o peão de G3? Não, porque esse bispo acaba defendendo muito bem, não tem nenhuma coluna aberta aqui na cara do nosso rei. Então a gente fez C4. Bem, se ele tomar aqui é um erro, né? A gente pode fazer B3 e a gente acaba pegando a peça dele porque a dama tá lá atrás. Esse bispo acaba ficando cravado, então ele se autocravaria. Então não é bom nessa posição. Ele jogou F, toma E5. E aqui, ao invés de a gente retomar, ele decidiu fazer cavalo para C3, para desenvolver rápido. Lembra que a gente tinha a ideia de fazer esse lance aqui? Bem, ao longo da partida você vai ver que ele não vai necessariamente colocar o cavalo aqui. Ele vai fazer umas manobras porque ao longo da partida você nunca pode ficar preso a um único lance. Lembra que a gente via as partidas do Karpov? Que o professor falava: nossa, ele está pensando em fazer tal lance. Aí quando ele ia fazer o lance, ele mudava de plano e fazia outro. É justamente isso. No xadrez a gente nunca pode ficar preso a apenas uma ideia. A gente sempre tem que estar vendo qual é o melhor lance em cada posição. E nesse caso ele jogou cavalo para C3, sacrificando mesmo o peão. Não seria interessante tomar esse daqui? E olha, eu tive que
analisar com o livro mesmo, porque eu nunca ia ver essa linha. Olha essa linha monstruosa que o livro mostrou quando faz bispo toma C4. Bispo toma C4, cavalo toma E4, D5, cavalo G5, D4, cavalo E6, dando um duplo. Lembrando que esse bispo está cravado, então não pode tomar o cavalo, senão perde a dama. Então a gente deu um duplo nele. D toma E3, atacando a nossa dama. Dama toma E3, a gente está com uma peça a menos. Dama D6. Cavalo toma F8, a gente vai ganhar uma qualidade. Bispo F7. Torre D1. Cavalo D5. Dama B3. Torre D8. Cavalo toma G6. Fazendo um desesperado, né? Já que esse cavalo vai cair. Que caia pelo menos tomando um peão. H toma G6. Bispo toma D5. Bispo toma D5. Torre toma D5. Dama toma D5. E torre D1. Olha que incrível. Ele não pode tomar a nossa torre aqui porque está cravado. E se ele tomar a nossa dama, a gente toma a primeira torre dando cheque. Depois a gente retoma a nossa dama, né? Fazendo aqui para mostrar para vocês. Primeiro toma dando cheque. Depois toma dama. E aqui a gente está ganho. Porque uma torre contra um bispo, no final desses, vai ser muito mais fácil ganhar com a torre, obviamente. Assim, jamais que eu ia conseguir calcular toda essa linha, mas estava no livro, eu achei muito interessante colocar aqui na partida. Mas não foi isso que aconteceu. Ele não tomou o peão de C4. Não sei se viu essa linha ou se ficou com medo de tomar o peão que o Smyslov sacrificou, né? Geralmente quando os mestres sacrificam um peão, pode ser um blunder, pode, mas toma cuidado que muitas vezes tem uma compensação aí no meio. Cavalo F5, apertando o nosso bispo G3. Ele não ligou, ele simplesmente retomou o peão. Cavalo toma E3, dama toma E3. Ele fez H6. Não entendi muito bem. Talvez ele estava com medo desse pulo aqui de cavalo, ameaçando o bispo. Mas, de novo, eu notei como uma imprecisão, porque realmente não faz muito sentido com o caos da partida, com o que está acontecendo na partida. Torre D1, completamente largando o peão. Vamos ver se bispo toma, eu posso cravar de novo. Se dama toma... Vamos ver, se dama toma... eu tenho cavalo toma D6. E aí cai um peãozinho lá no fundo, exatamente. Por isso que você não pode nem tomar de bispo, nem tomar de dama. Então ele só defendeu com torre de F, D8. Eu desenvolvo minha outra torre, colocando na cara da dama. Ele desenvolveu a outra torre. Consolidei minha posição com B3, para não deixar esse peãozinho caindo. B6, não entendi muito bem porquê. Tá protegendo o peãozinho, né? Porque antes estava caindo, a dama estava tomando. Não estava caindo necessariamente, né? Que era só voltar a torre e estava caindo aqui a minha também. Então fez B6, provavelmente consolidar a posição. E voltou o cavalo com a ideia de colocar aqui. Mas veja aqui, como eu disse anteriormente, ele não vai colocar o cavalo nessa casa de D5. Porque seria uma ideia colocar o cavalo aqui, caso ele pudesse avançar. Mas está muito bem controlada essa casa. Eu tenho 1, 2, 3, 4 peças controlando essa casa aqui. Ele não vai conseguir avançar esse peão, senão ele vai perder esse peão. Então ele passou a dama para E7. E olha que lance fantástico. Lembra da partida anterior que eu falei? As peças que controlam a nossa casa a gente tem que trocar? Eu sei que é do conhecimento de vocês que esse bispo do Fenqueta é muito importante porque ele controla uma diagonal gigantesca, mas nesse caso aqui tem compensação posicional, porque a gente vai colocar um cavalo aqui. Não vamos colocar um cavalo, falando de novo, né? A gente vai colocar uma torre, vocês vão ver na partida, mas a gente deixa essa casa mais fraca ainda. Então a gente joga bispo D5, rei H7, tomamos o bispo dele, toma de dama, e agora a gente vai fazer uma dobradinha. Vamos dobrar as torres nessa coluna para colocar mais pressão ainda naquele peão de D6. Ele tem a mesma ideia de colocar a torre em D7, a gente dobra, e na verdade ele tinha a ideia de passar para o outro lado da torre. E aqui a gente joga o cavalo em E4 e esse peão agora vai cair, né? Não tem muito o que fazer. O bispo volta para F8 defendendo.
e a gente consolida a nossa posição colocando a torre aqui, impedindo que ele avance esse peão de D6. E aqui acabou a partida. Dá uma olhada nessa posição. A gente tem torres dobradas numa coluna semi-aberta em cima de um peão atrasado que está sendo defendido. Olha esse bispo aqui. A única função desse bispo é ficar escravizado defendendo esse peão. A única função dessa torre é a mesma coisa. A única função da dama é a mesma coisa. E a nossa dama ela tem total liberdade para poder sair andando pelo tabuleiro e atacando outros pontos. Vamos ver quanto tá de, ó, por exemplo, tá 1.9 de vantagem para as brancas aqui nessa posição, porque realmente não tem muito o que as pretas fazerem. As pretas estão todas como se as peças estivessem todas entrelaçadas, não tem muito o que mexer. Se eu continuar, eu vou continuar aqui, não coloquei na análise, mas deixa eu continuar a partida para ver o que tem de recomendação, ó. Só fazendo um lance que melhora a posição das brancas. Não tem o que ele fazer, só tá mexendo essa torre. De novo, ó, mexendo o bispo, que é a única coisa que dá. H4. Rei vai, rei volta, eu tomo. Toma de peão. Ó, eu posso até tirar essa torre aqui para coluna aberta para poder entrar na sétima. Ele vai defender a sétima com torre D7. Volta aqui colocando pressão nesse peão. Torre defende. Nossa, qual a ideia de fazer torre D2? Torre D2. Vamos ver. Nossa, aqui tá completamente perdido pelas pretas, né? Dobrar aqui na coluna aberta. Ó, ele nem vai trocar, porque o ataque das brancas tá muito mais forte. Então as pretas obviamente querem trocar peças para tentar minimizar o ataque, mas as brancas não vão querer trocar as peças. Torre volta lá para a oitava. Volta a cutucar de novo o peão. Torre volta. Perceba, olha, ele tá fazendo uns lances estranhos, né? Ah tá, olha que manobra bonita que ele fez. Ele jogou a torre para fazer essa manobra para apertar esse peão aqui. Defender aqui. Dama aqui. Nem tem muito mais o que fazer, né? Só melhora a posição do rei. Rei H7. Infiltra a dama. Rei H6. Deixa o Inzug praticamente. A máquina jogando contra ela mesma. Enfim, não vou continuar, mas dá pra perceber que a posição tá muito melhor para as brancas. É que a máquina aqui tá acertando os melhores lances das pretas, mas humanamente falando, essa posição aqui tá muito ganha, né? Não é só a gente começar a pressionar, por exemplo, esse peão, ou pressionar esse peão atrasado, tentar deixar em Zug, e que a gente vai ganhar essa partida facilmente, né? Então é isso, obrigado por mais um vídeo. A próxima partida também vai ser do Smyslov, e eu vou continuar com uma frequência legal de vídeos, porque é muito legal estudar explicando, porque consolida muito mais os estudos. E já que eu tava explicando pro nada, por que eu não gravo um vídeo explicando pra alguém, né? Claro que eu vou passar vergonha eventualmente, mas tudo certo. Era só isso mesmo. Muito obrigado, gente. Valeu.